Sejam muito bem-vindos ao nosso podcast do Sussurro dos Invisíveis. Aqui você vai tremer, você vai imaginar e você vai sentir muito arrepio com as histórias que vamos contar. Esse é o nosso canal, oficialmente aqui no podcast, diretamente no Spotify e outras plataformas digitais. Para quem não conhece Sussurros dos Invisíveis, estamos nas redes sociais, trazendo aí rezas poderosas, tudo sobre magia e também sobre tarô, viu? Só que aqui nesse programa é um pouco diferente. Nós relatamos histórias sobrenaturais, histórias contadas pelo povo. Pessoal. E quem não me conhece, meu nome é Paulo Nascimento e seja muito bem-vindo ao nosso programa Relatos Sobrenaturais aqui nos Sussurros dos Invisíveis. Eu não vou dar muito, como é que eu posso dizer, prolongar muito não, viu? Eu vou começar aqui com a história, e a história é bem assustadora, né? Não vou dar muita abertura para vocês não. Vamos nessa, né? Imagina só, pessoal. Em uma pequena cidade do interior, existe uma história que ninguém gosta de contar, depois da meia-noite. Em 1929, um jovem coroinha era responsável por tocar o sino da igreja todos os dias, sempre no mesmo horário, sem falhar. Até que em uma tarde comum, ele morreu de forma repentina. Mas naquela noite, o sino tocou. Como assim, Paulo, o sino tocou? Pois é, pessoal. Os moradores correram até a igreja, as portas estavam trancadas, as luzes apagadas e não havia ninguém lá dentro. Como assim não havia ninguém lá dentro? Como é que isso pode acontecer? Aconteceu. E mesmo assim, o sino continuava tocando e tocando, no mesmo ritmo, como se alguém ainda estivesse lá. Mas na manhã seguinte, ao abrirem a torre, encontraram a corda se movendo sozinha e as marcas no chão como se alguém tivesse sido arrastado. Até hoje, moradores dizem que em certas noites o sino volta a tocar e ninguém jamais voltou ou se atreveu a subir naquela torre sozinho. E vocês? Vocês teriam coragem de entrar lá? Gente, essa história foi totalmente assustadora. Acabou? Não, tem muito mais para vocês aqui. E vamos para a nossa segunda história, pessoal. Essa segunda história aqui é para aqueles apaixonados que adoram contos sobrenatural dentro de um trem. Era uma manhã tranquila em Roma, no ano de 1911. Na plataforma, um trem luxuoso chamava a atenção. Vagões elegantes, poltrões confortáveis, janelas amplas, pessoas bem vestidas, conservadas, animadas, famílias, empresários curiosos, em busca de uma viagem diferente. Aquela não era uma viagem comum, era uma experiência. O trem, operado pela misteriosa Zanetti Company, partiu suavemente, cortando a paisagem italiana enquanto o som, ritmado das rodas nos trilhos vazias, uma sensação de segurança. No começo tudo era perfeito. Risos, conversas, champanhe sendo servido. Até que horas depois algo mudou. O trem começou a reduzir a velocidade. E ao se aproximar de um túnel simples, curto, algo que nem deveria chamar atenção. Mas antes mesmo de entrar, uma névoa estranha começou a surgir. Ela não vinha de fora. Ela parecia nascer dentro dos vagões. Branca, densa, silenciosa. Os passageiros começaram a tossir. Alguns se levantaram, outros olharam ao redor sem entender. O ar ficou pesado. Uma sensação inexplicável tomou conta de todos.
como se algo estivesse errado, profundamente errado. A névoa ficou mais espessa, as luzes piscaram. Relatos dizem que algumas pessoas começaram a gritar, enquanto outras ficaram completamente imóveis, como se estivessem hipnotizadas. 2 homens tomados pelo instinto correram até a porta de um dos vagões. Sem pensar, saltaram do trem, ainda em movimento, mesmo antes dele entrar completamente no túnel. A queda foi violenta e tudo ficou escuro. Quando o pessoal recobraram a consciência, silêncio. Nenhum som de ferro, nenhum trem, nenhuma fumaça. Eles se levantaram com dificuldade e olharam para os trilhos. O túnel estava ali, intacto, mas o trem não estava. Não havia nada ali. Não havia destroços, não havia marca. Era como se o trem tivesse sido apagado da realidade. Autoridades foram chamadas, equipe vasculhar a região, mas nada, nenhum vestígio de mais de 100 pessoas, nenhuma peça metálica, nenhum corpo. O caso rapidamente se tornou enigma sem resposta, e com o tempo começou a ser esquecido. Anos depois, algo ainda mais estranho aconteceu, em um hospital psiquiátrico no México. Médicos relataram a chegada de um grupo incomum, cerca de 100 pessoas, parece de forma repentina. Ué, como assim? Confusas, assustadas? Elas diziam a mesma coisa. Viemos do trem, saímos de Roma, mas havia um problema para aquele lugar. Aquela viagem nunca tinha acontecido. Os médicos notaram algo perturbador. Algumas roupas não batiam com a época. Objetos carregados por eles tinham datas futuras. Documentos não faziam sentido. E o mais estranho, eles insistiam que estavam em 1911, mas não estavam, pessoal. É um relato estranho, né? É uma história totalmente bizarra mesmo. O grupo foi considerado insano. O caso foi arquivado e o trem nunca mais foi visto. E se essa história, gente, não for uma lenda? Alguns dizem que o trem atravessou uma falha no tempo, entrou em uma dimensão paralela ou ficou preso em algum ponto entre a realidade. Outros afirmam que o mais simples, tudo não passa de uma história criada e aumentar com o tempo. Mas uma coisa é certa, se for verdade então, em algum lugar, em algum tempo, aquele trem ainda está vigiando e talvez ainda esteja dentro do túnel. São histórias e relatos que não podemos falar que é verdade ou que é mentira, mas alguma coisa de errado aconteceu naquela época. E vamos para a nossa próxima história, pessoal. Essa se chama O Baile de Formatura Macabro. Era um sábado à noite, em uma cidade pequena daquelas onde todo mundo se conhece, e qualquer novidade vira assunto por semanas. A escola estava em festa, era o baile de formatura. Era o evento mais esperado do ano. O salão alugado estava completamente decorado, luzes suaves, mesas organizadas, com elegância, uma pista de dança brilhante, sob o ilustre central e uma lenda e uma banda ao vivo tocando músicas lentas e animadas. O relógio marcava perto das 11 horas e os convidados já estavam quase todos presentes. Meninas com vestidos longos e maquiagens impecáveis, meninos de ternos tentando parecer mais adultos do que realmente eram. Era uma noite para marcar a memória de todos. Entre todos, um dos poucos que chegou sozinho era Richard. Ele não tinha namorada, não por falta de interesse. Ele era bonito, educado e bastante conhecido na escola, mas simplesmente nunca tinha encontrado algo especial.
Ele entrou no salão meio observando, olhando ao redor, tentando se enturmar. A música tocava, casais já dançava e a atmosfera era feliz. Até que ele viu uma garota. Ela estava perto de uma das colunas do salão sozinha. Não parecia deslocada, parecia tranquila, diferente dos outros que estavam em grupos ou casais. Ela mantinha uma presença silenciosa, quase elegante demais para o ambiente. Vestia um vestido longo, escuro, mas muito bonito, simples e ao mesmo tempo marcante. Richard sentiu algo estranho, como se fosse atraído para sem entender o motivo. Ele sentiu algo muito estranho, pessoal. Então ele foi atraído, pela força, pela presença daquela moça. Oi, você quer dançar? Ela sorriu, bem de leve. Sim. A primeira dança foi tímida, a segunda já foi natural, a terceira parecia que eles já se conheciam há anos. Eles conversaram enquanto dançavam, sobre a escola, falaram sobre sonhos, falaram sobre coisas simples da vida, mas tinha algo diferente nela. Ela estava um pouco sobre si mesma. Ela falava muito pouco da vida dela, ela falava muito pouco do que estava acontecendo com ela, e ele começou a achar isso muito estranho. Quando Richard perguntava de onde ela era, ela desviava o assunto, com um sorriso. Mesmo assim, ele não se importava, sentia bem ao lado dela, e aos poucos percebeu que estava se aproximando aquela mesma noite. O baile foi passado, músicas lentas, músicas agitadas, risos, luzes, dança. Richard não saía do lado dela. Era como se o mundo tivesse reduzido tudo àquele momento. Até que, perto do final da festa, ele fez uma promessa. Quando acabar, eu te levo embora. E ela apenas sorriu sem responder claramente. Esse foi o perigo, pessoal. Olha só. Quando a última música começou a tocar e as luzes começaram a diminuir, Richard soltou a mão dela por um instante para pegar uma bebida. Foi só isso, um instante. Quando ele voltou, o olhar, ela não estava mais lá. Ele olhou ao redor rapidamente. Deve ter ido ao banheiro, ele pensou, Mas o tempo passou. Ele procurou no salão inteiro, procurou na pista de dança, procurou nas mesas, nos corredores, na entrada, e nada. Ninguém tinha visto ela sair. E o mais estranho, ninguém parecia se lembrar dela direito. O caminho da volta, ele voltou triste, confuso. Richard decidiu ir embora. A festa já estava terminando e o salão começava a se esvaziar. O céu estava escuro e a rua silenciosa, já passava da meia-noite ali. Ele caminhava devagar, tentando entender o que tinha acontecido. Foi então que, ao passar por uma entrada próximo, algo chamou a atenção. Esse algo todos nós já sabemos, gente? É o cemitério. Tem que ter o cemitério na história. À frente havia o cemitério antigo, botões de ferro meio enferrujados, e então ele viu uma silhueta. Era a mesma garota. Ela estava entrando calmamente pelo portão do cemitério, sem olhar para trás. Richard congelou. Não pode ser. Ele piscou, e quando olhou de novo, ela já estava mais visível. Eita! Ele ficou parado por alguns segundos tentando decidir se era imaginação ou realidade. Depois voltou para casa, com o coração pesado. Não conseguiu dormir. A imagem dela entrando no cemitério não saía de sua mente. Eu já pensei que nessa história, pessoal, ele ia entrar dentro do cemitério para ir atrás dela, Mas não, dessa vez ele deu uma recuada e não entrou. Mas no dia seguinte, ainda inquieto, Richard voltou ao cemitério, o lugar onde estava silencioso, com poucas pessoas visitando túmulos.
Ele caminhou entre os corredores de pedras, procurando qualquer sinal dela, até que parou. Algo chamou sua atenção, uma lápide. E então ele viu a foto. Era ela. O mesmo rosto, o mesmo olhar, o mesmo sorriso. Vestida exatamente como no baile. O nome estava ali e a data da morte. Pessoal. Engraçado que 10 anos antes daquela noite, né? Ele viu que a foto dela estava lá, a data também. Confuso, Richard mostrou a foto para algumas pessoas da cidade. Ninguém reconheceu a garota. E o mais assustador, no baile inteiro, ninguém, além dele, lembrava de ter visto ela. Nenhuma inscrição, nenhuma presença registrada, nenhuma testemunha, só Richard. E a sensação de que ele tinha dançado a noite inteira com alguém não deveria estar lá. Eu acho que o pessoal deve ter achado que ele estava bêbado, né? Que ele começou a dançar sozinho, né? Ali na cabeça dele ela estava lá, a presença dela estava lá, só que era um fantasma, né? O mistério. Até hoje essa história é contada como uma lenda urbana. Alguns dizem que foi apenas imaginação, outros acreditam em algo mais sombrio, um espírito preso a uma noite especial, uma aparição que repete momentos de vida, né? Ela repete momentos da vida dela, ou alguém que não deveria mais existir, mas ainda aparece. E olha só que loucura, né, gente? É uma história bem impactante. E se você já teve alguma experiência em relação a isso, pessoal, deixe nos comentários, comentem também, envie histórias para nós que nós vamos adorar escutar as suas histórias. E vamos retornar aqui para a próxima história. O elevador do andar inexistente. Vamos lá. Em um prédio antigo de escritório, existe um elevador que todo mundo conhece, mas poucos usam à noite. Dizem que se alguém apertar os botões em uma ordem específica, depois da meia-noite, o elevador não vai parar nos andares normais. Ele continua subindo, 10º e por aí adiante. Mesmo que o prédio só tenha 10 andares, o painel mostra o botão que nunca estava lá. 13º andar, pessoal. Quem já teria ido até esse andar dizem coisas estranhas. Corredores vazios, luzes piscando, portas que levam a lugares que não existem no prédio. E o mais assustador, algumas pessoas voltam diferente, como se não estivesse certeza de onde estiveram. E é engraçado porque tem um relato, né? Eu acho que foi um vídeo de um youtuber muito famoso, o canal dele é o Crone. Eu acho que ele fez esse, eu vi, né? Que eu tava vendo, mas era minha mulher, mas eu vi algumas cenas que ele entrava no elevador para fazer um teste e acontecia do jeito que ele falou. E assim, é um portal, né? É um portal aí para o mundo sobrenatural e muita coisa acontece. É uma história pequena, porém é um relato bem sombrio também. Se você já passou por alguma experiência assim ou conhece, deixe nos comentários, tá bom? Vamos ao nosso outro... Tem outro conto aqui, gente. A estrada que desaparece à noite. Há uma estrada rural pouco movimentada durante o dia normal. Nada demais. Mas à noite, moradores dizem que algo estranho acontece. Motoristas que entram nela tarde da noite relatam que o GPS para de funcionar, os postes de luzes somem e a estrada parece ficar mais longa do que deveria. Alguns dizem que vê placas que não estavam lá antes, indicando lugares que não existem em mapas. E o mais estranho, que passa por lá muito tarde, dizem que às vezes encontra outros carros indo na direção contrária, sem faróis acesos e sem motorista visível. É tipo uma cidade paralela,
né? Tipo um portal para o Sete Além. Talvez, é um relato, né? Mas não deixa também de ser uma lenda. Mas enfim, né? Outra história rapidinha aqui que nós vamos contar para vocês é um hospital abandonado com luz acesa. Existe um hospital antigo que foi fechado há anos. As portas estavam trancadas, janelas quebradas, estrutura destruída totalmente, mas moradores da região juram, toda a noite, uma das luzes do segundo andar acende. Ué, como assim? E não só isso. Algumas pessoas dizem ter ouvido passos nos corredores, sons de carrinho de hospital sendo empurrados e até chamadas de enfermeiro pelo sistema de som. O mais estranho é que quando alguém tenta entrar para investigar durante o dia, não encontra nada além de poeira e silêncio. Mas à noite, o prédio parece estar funcionando de novo. Que é isso, pessoal? Pois é, são pequenos relatos, né, para a gente terminar o nosso programa aqui. Espero que vocês tenham gostado desses relatos de hoje. Continue vendo nosso podcast, vamos fazer essa família aí crescer. Sussurros dos Invisíveis está apenas crescendo cada vez mais, pessoal. Veja o nosso canal no YouTube. Lá a gente vai falar de reza, vamos falar de jogo de tarô, vamos discutir sobre magia, tudo o que acontece no mundo sobrenatural. Acompanhe o nosso trabalho, temos o nosso portal no WhatsApp e entre muito mais, tá? Espero que vocês tenham gostado e que vocês consigam dormir à noite. E se você tem um relato mais assustador, pode mandar que eu vou adorar ler para vocês. Meu nome é Paulo Nascimento e até o próximo programa.